aqui no nosso Futebol Sagres. No estádio Antônio Ascioli, Campeonato Brasileiro, 10ª. Vamos de novo, né? Fazer tudo direitinho, né, Arthur Barcelos? No estádio Antônio Ascioli, 31ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série A. Um para o Atlético, um para o Palmeiras. Foi um jogão de bola, vem aí a análise dos nossos comentaristas. Kleber Ferreira, como foi o jogo? Um jogão de bola, como você bem disse. O Atlético poderia ter saído com vantagem no primeiro tempo, perdeu 2 gols. Perdeu não, acabou tendo a infelicidade de enfrentar um time muito qualificado como o do Palmeiras. E aí o Gustavo Gomes só salvou uma finalização do Luiz Fernando em cima da linha. E depois o goleiro Everton foi vitorioso num lance de disputa de bola pelo chão com o Wellington Rato cara a cara. Mas o Atlético fez um bom jogo, o Palmeiras saiu na frente, o Atlético buscou o empate, nós vimos um jogaço. É a opinião do Kleber Ferreira, gostou do jogo. E você, Arthur Barcelos, também gostou do empate em 1-1? Como foi o jogo? Foi um jogo de altíssimo nível, né? Um jogo realmente muito competitivo novamente do Atlético. O Atlético, desde o jogo do Corinthians, vem numa sequência muito boa. Mudou o sistema tático, mudou a postura, é um time muito mais agressivo e que contra grandes adversários conseguiu os pontos que precisava. E hoje contra o Palmeiras realmente teve momentos em que foi até superior, poderia ter buscado inclusive a vitória. Lance de infelicidade que teve do Rato, de mérito também do Everton e o próprio Everton que acabou falhando no gol do empate do Atlético, né? Então o futebol tem muito disso também. O Atlético realmente poderia até inclusive ter saído com o resultado melhor hoje, mas ainda assim é um ponto que talvez não seja suficiente para ele no Campeonato Brasileiro, mas que dá muita esperança e dá ainda mais moral pro grupo, dá mais confiança, na verdade, pro grupo de jogadores buscarem esse resultado e essa recuperação no campeonato. E para o mais sensato comentarista do rádio e da TV, Evandro Gomes, como foi? Atlético 1, Palmeiras também 1, Evandro. Lopes, os números mostram um Palmeiras que foi melhor, mais posse de bola, mais arremates para o gol, mais chutes no gol, mais escanteios, teve 9 o time do Palmeiras contra 4 da equipe do Atlético. Todavia, as 2 maiores oportunidades do jogo foram para o Atlético no primeiro tempo da partida. Palmeiras foi melhor, sim, teve mais lances dentro do gol adversário, principalmente na etapa complementar, quando o técnico acabou colocando vários atacantes, Navarro, Breno Lopes, botou ali um punhado de gente para jogar em cima do Atlético, mas o Atlético soube se aguentar. Veja o empate de 1-1 como resultado absolutamente justo, não é? Porque se o Palmeiras foi melhor, atacou mais, o Atlético foi competente na hora que teve que mandar a bola para a rede. Poderia ter feito até mais. Um empate para dar moral, empatou com o virtual campeão brasileiro. Eu acredito que o Atlético pega um embalo definitivo com esses 3 últimos resultados dentro do campeonato. Lopes. Seguimos na análise de Atlético 1, Palmeiras 1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Arthur Barcelos, os melhores e os piores no time do Atlético. Pra mim não teve nenhuma unanimidade na equipe do Atlético, teve jogadores de bom nível. Por exemplo, eu citei e acabei elegendo o Dudu como o melhor em campo, mas também teve outros jogadores que fizeram uma boa partida, como o Luiz Fernando, o Wellington Rato, e assim, outros um pouco abaixo desses 3. O próprio Renan também, quando a bola veio no gol dele, ele fez as defesas que precisava fazer. Não fez nenhuma grande defesa espetacular, não teve realmente muita dificuldade nos chutes que o Palmeiras deu, né, na verdade. Então, o próprio Gasal também, que falhou no gol, assim como o Marlon Freitas, também fez uma partida regular, cortou várias vezes os ataques do Palmeiras, assim como o Marlon também acabou ajudando no gol do empate. Então, o Dudu, pra mim, melhor em campo, e logo abaixo ali também o Wellington Rato, em que pese tenha perdido um gol e também tem um mérito do outro lado, do goleiro, e o Luiz Fernando também, que teve o azar de ter que enfrentar o Gustavo Gomes, que fez um ótimo corte, mas realmente os 3 jogadores foram os que mais se destacaram hoje. Opinião do nosso Arthur Barcelos em relação aos melhores e os piores. Kleber Ferreira, para você, os melhores e os piores no Atlético. Ô Lopes, jogou muito o Dudu, jogou muito o Luiz Fernando, jogou muito o Wellington Rato. Gostei demais da entrada do Jorginho, achei que ele acrescentou muito tecnicamente, fazendo a bola girar com maior qualidade. O melhor em campo, eu elegi o Shailon pelo gol que fez. Agora, em um jogo contra o eventual campeão brasileiro, em que o Atlético consegue esse empate, eu não dou conta de apontar piores no jogo, não.
Tá aí a opinião do Kleber Ferreira, um Atlético com Palmeiras, Evandro Gomes, os melhores e os piores no time do Atlético. Falando apenas daqueles que tiveram mais brilho na partida, o Shailon, evidentemente, pelo gol de empate, tinha acabado de entrar na partida. O Dudu, pela movimentação durante todo o jogo. Talvez a melhor partida do Dudu depois que ele voltou daquela contusão que o afastou por um longo tempo aí da equipe principal do Atlético. Vemos Luiz Fernando pelo primeiro tempo. Os dois volantes marcaram muito bem, tanto o Maranhão quanto o Edson Fernando. Foram esses, aqueles que o próprio Renan também, né, fez um primeiro tempo, apesar de ter soltado uma bola ali no começo, mas depois ele praticou umas 2 boas defesas, garantindo ali o resultado para o time do Atlético. Então esses foram os melhores. Os outros, um pouco abaixo, mas também não a ponto de serem considerados piores em campo. Para fechar a nossa análise em relação ao Atlético, que empatou com o Palmeiras em 1-1, Evandro Gomes, sigo com você. O trabalho do Eduardo Souza, qual é a sua avaliação? Claro que ele está numa sequência ótima, 9 pontos disputados, 7 conquistados. Importante dizer que desses 7 pontos, né, ele ganhou 4 de 2 times que estão brigando lá em cima. Palmeiras, praticamente campeão da temporada. Fluminense chegou aqui brigando por Copa Libertadores e continua brigando com chance de chegar lá. E do Avaí, que apesar de ser um time que está lá embaixo, mas o Atlético enfrentou lá na ressacada, onde não é qualquer um que tem a condição de chegar lá e bater neles. Então, o Eduardo Souza, nesse momento, tem uma nota do tamanho dos pontos que ele ganhou. Uma nota 7 para o trabalho dele. Ô Kleber Ferreira, que avaliação você faz do trabalho de Eduardo Souza em 3 jogos, 7 pontos conquistados no Atlético? Como excelente, teve coragem de mudar o time, mudar a forma do time jogar, tem a coragem para fazer as alterações na hora que ele julga conveniente. Hoje eu não concordei com a saída do Diego Churin, mas ele teve coragem para tirar o Diego Churin para fortalecer ainda mais o sistema de marcação do Atlético lá atrás. Então, é um técnico corajoso, estudioso e tem 66% de aproveitamento. O trabalho dele é excelente. Arthur Barcelos, fechando a avaliação do trabalho do Eduardo Souza no Atlético. Os próprios méritos do trabalho do Eduardo Souza, o próprio Adson Batista já deu. O que eu destaco realmente é a mudança tática que ele trouxe ao time e a agressividade e o próprio comportamento da equipe do Atlético desde que ele assumiu o comando. O Atlético bem diferente, muito mais competitivo, contra grandes adversários, conseguiu pontos importantes. E é claro que o Eduardo Souza é fundamental em toda essa recuperação do Atlético. Mudou o sistema tático, mudou a postura do time e tem todos os méritos de ser elogiado hoje. E assim, analisamos Atlético 1, Palmeiras 1, Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo realizado no estádio Antônio Ascioli com bom público. Público pagante 10.566 para um público total de 12.089. Uma renda de quase R$1 milhão. R$ 805.320 foi o dinheiro do jogo. Atlético 1, Palmeiras também 1.